Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez com o nosso Batendo o Guizo, o veneno da política. E nós sabemos, senhores aí, a gente aqui, que na pauta do nosso programa é evidente que sobressai o viés político, a pauta política. E nós temos trazido aqui muitas lideranças ligadas ao meio político para tratar cada um do assunto que interessa às suas respectivas agremiações e também aquilo que nós aqui, livremente, soberanamente, sem nenhum tipo de censura, a gente acaba colocando à mesa com respeito, com consideração e tal, para que seja falado aqui e vocês acompanhem aí. Pois hoje chegou a vez da vereadora professora Lília, ou professora Lília do PT, enfim, que está aqui, vocês já estão vendo aí, simpática professora Lília, que está no seu primeiro mandato de vereadora e representa, segundo os analistas de plantão, são muitos em Cascavel, né, os bastidores, na Câmara Municipal, em relação até à própria administração, a única oposição que existe em Cascavel. Vejam os senhores, como é que nós ficamos na virada dos devidos acontecimentos políticos eleitorais, um ciclo que acaba, o outro que começa. Então, nós tivemos nos últimos anos assim, uma derrocada das oposições que antes eram bem ativas. Tá? Tivemos aí na administração ou administrações desse prefeito Edgar um festival de feitos e atos oposicionistas contra quem era da situação. E isso não se repetiu 5% depois que o Edgar saiu e o atual prefeito Leonardo Paranhos assumiu a legislatura da Câmara Municipal, também acompanhando isso, totalmente governista, maioria absoluta ligada à situação. Se incomoda a senhora, professora Lília, ser chamada de a única lá no meio deles todos, no sentido de oposição? Tem o vereador Edson também, que é do MDB, partido do governo, mas que dá umas chapuletadas, vez que outra, na administração, até se incomoda por isso. Mas, assim, na essência oposicionista, a petista é a professora Lília. Satisfação em tê-la aqui. A senhora está à vontade? Muita vontade, está ótimo. Muito obrigada, e na Câmara, Miguel. A senhora está feliz? Satisfeita? Ah, sim. Não, preferia estar mais bem acompanhada no que tange a minha perspectiva política, né? Preferia ter mais oposicionistas, ou seja, mais críticos ao cenário, né? Porque a crítica não é falar mal, a crítica é olhar a realidade como ela é, se posicionar identificando problemas ou necessidades de avanços. Isso é, para mim, o que é crítica. E, sem nenhuma dúvida, falta muitíssimo na composição atual da Câmara Municipal a perspectiva crítica. E, na minha opinião, com decorrências, inclusive, da tarefa legislativa, que é fiscalização. Então, muitas vezes, questões que são minha tarefa, para isso eu fui eleita para fiscalizar, sempre aparecem como implicância, como agressividade, como crítica nesse sentido negativo, né? Como se eu estivesse agredindo. E o que eu sinto muita falta é de um conjunto de legisladores, de vereadores e vereadora, que fossem fiscalizadores do Poder Executivo. A que a senhora atribui essa situação? Evidentemente que quem está hoje legislando saiu da urna. E se saiu da urna foi porque fez votos. E quem colocou os votos lá foi a comunidade, foi o povo. Ainda continua aquela máxima de que Cascavel, a esquerda tem problema, tem e terá problemas. O senhor acredita que isso vai mudar? Está mudando? Como é que faz? Nós vamos lutar cotidianamente para mudar, porque esse cenário de uma cidade fortemente conservadora, acho que se acirra muito, né, com os últimos anos do governo Bolsonaro, o golpe contra Dilma, né, isso acirra muito esse viés conservador, moralista, né, e, obviamente, diminui espaços da intervenção da esquerda. Mas eu acho que é preciso lembrar que há muito tempo a esquerda faz 30% dos votos nas eleições em Cascavel. 30%
é 1/3, ou seja, não é pouco. Então, existe resistência e oposição na cidade de Cascavel. Agora, que isso não se conforma em mandatos também é verdade. Então, qual é a maior dificuldade? Nós temos uma cidade que tem um nível de organização política aliado a um grande capital, inclusive econômico, não só capital político, e que favorece a direita, os setores conservadores, e isso se reflete em voto, obviamente, né? A senhora, assim, quando se elegeu, a gente acompanhou e a repercussão política da própria comunidade mais ou menos direcionava para a seguinte perspectiva. A professora Lília vem de um berço político, esposa do ex-vereador Paulo Porto, ela vai polêmica lá na União Oeste, com todo um histórico conhecido no âmbito da atividade, lá na sua profissão e também em meios acadêmicos. Mas na questão política, partidária e tal, embora militante, não era conhecido. Então o pessoal dizia um para o outro assim, olha, isso aí vai arrebentar, isso aí vai dar-lhe cacete para tudo que é lado e tal, vai ser atuante, vai cobrar e tal. E hoje muita gente diz que a senhora está bem light, que a senhora não atendeu as nossas perspectivas, né? Nesse sentido aí. Estávamos errados, não é assim, não era isso que a senhora queria, não é isso que deveria acontecer, está tudo certo nesse sentido de atuação dentro das 4 linhas lá do plenário? Pois é, eu acho que tem algumas perspectivas. Eu vivi 23 anos da minha vida em Cascavel dentro da União Oeste. Toda a minha atuação foi no interior da universidade. Eu nunca saí fora da União Oeste. Sempre militando. Milito desde os 17 anos, fui filiada ao PT. Não consegui militar no PT assim que cheguei, nos anos 2000, né? E aí fui ao PCdoB, fiquei quase 14 anos no PCdoB, até retornar ao PT. Portanto, eu sou do PT muito antes que o Paulo Porto. Isso é um dado. A minha militância política no interior da universidade, sempre, né, posicionada, inclusive estive no espaço da administração superior, na pró-reitoria de graduação, estive na presidência do sindicato dos professores, né, dos docentes da União Oeste. Então, lá eu cumpri essa tarefa política e minha área de pesquisa é política, porque a minha área é da educação, eu trabalho com política educacional, meu objeto de estudo é o Estado. Acontece que quando o nosso grupo político, porque eu sempre tangenciei a militância com a lógica de ser professora, né? Com essa coisa da docência. Por isso, meu nome político é professora Lilian. E também para descolar do Porto, que me coloca numa cidade tão machista como eu só estou aqui porque eu sou esposa de alguém que também tem um caminho político, inclusive com 2 mandatos de vereador aqui, uma secretaria no governo Lízias e tal. Muito bem, quando o meu nome foi entendido por nosso grupo, que se reúne há 18 anos pelo menos, né, na minha casa, para a gente estudar, para a gente ler, para a gente debater política, esse grupo que foi se constituindo, definiu que eu seria o nome daquele grupo para concorrer ao espaço que o Paulo deixaria vago. Eu tive muitas dúvidas por isso, porque eu falei, gente, ninguém me conhece. E eu sou muito pouquíssima conhecida na cidade de Cascavel, ninguém me conhece. Quem me conhece é o pessoal da universidade. Aí o grupo falou, não, mas nós temos base, nós vamos trazer voto. Tive uma pressão assim para que eu fosse candidata a vereadora por movimentos sociais, em que eu militava já, no MST, né, no movimento estudantil, no movimento de mulheres. E aí, quando topei meio desconfiada, até porque a gente estava em pandemia, eu falei, eu vou ficar fazendo uma campanha meio remota, então me preserva um pouco, vamos ver o que dá. Foi uma surpresa para todo mundo o volume de votos, foi a segunda mais votada da cidade, com 100 votos a menos que o Rômulo, quer dizer, não fui... Quantos votos foram? 2.855 votos. E foi surpreendente, eu fui sentindo isso durante a campanha, porque ex-alunos, aí eu me dei conta que há 23 anos eu formava gente que está atuando. E essas pessoas, né, mesmo sem manter vínculo, faziam referência a ter sido aluno, a conhecer nosso trabalho e tal,
própria defesa da educação pública, isso seguiu ecoando, né? E aí, essa surpresa colocou pra gente essa tarefa. Então, essa perspectiva de que eu sou briguenta, que eu vou para cima, é uma imagem que se construiu não sei como, não sei onde, né? Que as pessoas ficam esperando que eu caiba no desenho que elas fizeram na cabeça delas. Então, eu me apresento, muitas vezes frustrando as pessoas que não me conheciam e esperavam coisas que eu não sei de onde tiraram. Acho que tem a ver com a própria imagem que o Paulo constrói de mim, porque ele é um gentleman, né? Ele é um cavalheiro no melhor sentido. E eu sou muito mais despojada. Ele tem uma origem, né? O Paulo vem de famílias quatrocentonas de São Paulo, que perderam as fazendas, mas mantiveram aquele glamour. Flâgama britânica. Isso aí. Né? Isso. E eu não, eu venho de uma família de classe média baixa e sou muito caipira, né? Nasci numa cidadezinha chamada Cajuru, me criei numa cidadezinha chamada Mocó, que é sul de Minas. A gente fala um caipira bem típico, né? A gente não põe S no final das palavras e a gente fala tudo no diminutivo, os meninim, por exemplo. Sim. Então, eu tenho um jeito muito menos... É a Lilian, professora Lilian. Professora Lilian, do né? PT que virou vereadora. Isso aí. E aí, não caber no desenho que fizeram, não tem o que fazer. Eu sou o que eu sou. Por isso, eu faço com alma o meu mandato. Agora, vamos adiante. A senhora, quando abre a boca na Câmara para fazer um pronunciamento, fazer uma análise, seja na questão de educação do município, que a senhora tem falado bastante sobre isso, e cobrando, preocupada, fazendo uma série de observações. A senhora leva o troco na hora, a réplica, e ela vem pesada da liderança de governo, de um vereador mais atento, mais governista e tal. Isso é normal para a senhora? E por que bater na educação municipal? A professora Márcia Baldini, secretária, é tida como uma secretária exemplar nas suas atividades. O prefeito até chama de a minha prefeita da educação. Pois é, a minha área de pesquisa e de atuação pela vida toda, há 5 dias eu estou aposentada, foi pensar a organização dos sistemas e a implementação das políticas de educação. Então, eu consigo observar, né, e analisar com mais competência, porque eu não entendo de muitas coisas, né? É uma tarefa muito difícil ser vereadora, porque eu preciso ter um mínimo de compreensão de cada projeto. Eu tenho projeto de saúde, de educação, de transporte, de habitação, de meio ambiente, coisas que eu não tenho domínio. E nós que somos da academia, a gente é muito cioso de omitir opinião quando você não tem domínio. A gente aprendeu isso na vida acadêmica como pesquisadora, né? Então, é muito trabalho. Eu tenho que ler, pensar, peço ajuda muitas vezes para pessoas que eu respeito e que eu acho que podem ajudar para decidir como eu voto. Então, o cotidiano do mandato é muito penoso. Com relação à oposição, a essa aridez da forma como eu sou atacada, eu tento o tempo todo identificar que não é pessoal, é todo o teatro, né, de desqualificar o interlocutor, e é preciso desqualificar a oposição, por um lado. Num segundo momento, esse cenário, né, que se constituiu de 2016 para cá, né, essa cisão, né, primeiro foi coxinha e mortadela, depois, né, Lula e Bolsonaro. Então, essa cisão precisa ser marcada constantemente, os vereadores usam isso, e essa necessidade desesperada, que para mim é estranho, de defender o prefeito Paranhos. Quer dizer, é uma coisa mitológica, né? Se o mito não se constituiu no nosso governo federal, não tenho dúvida que nós temos um mito em Cascavel. Mas aí, se tivesse aqui um vereador, diria assim, mais ou menos a mesma necessidade desesperada da vereadora professora Lilian em defender o Lula. Sim. Sim, porém, a defesa do Paranhos precede a pauta. Essa para mim é uma questão grave. Porque muitas vezes nós, no interior da esquerda, inclusive, somos mais exigentes em relação ao Lula do que a própria direita, né? E a necessidade aí da composição com o Centrão, o Lula apanha da gente, ele não apanha da direita, né? Então, a gente tem mais tranquilidade de fazer a crítica interna. A questão do Paranhos é, assim, assustador como
Se é do executivo, está certo. E nós votamos muitas coisas erradas. Essa Câmara, essa legislatura que eu faço parte, aprovou coisas inconstitucionais, aprovou coisas muito ruins para o povo de Cascavel, aprovou perspectiva de problema futuro, mas veio do executivo, Deus mandou e não é para questionar. Todo questionamento é visto como agressão. Mas eu desviei o assunto, porque você está perguntando da educação. Exatamente. Então vamos voltar para a educação. Só dei uma tocadinha no meio ali. Como eu tenho melhores condições teóricas, analíticas e, na minha opinião, inclusive políticas, de avaliar, eu vejo muitos problemas, porque todas as secretarias do Paranhos e a educação também, elas são antecedidas pelo seu marketing. Então, nem tudo que se diz é o real. Eu, como sou a única vereadora de oposição, eu recebo muitas pessoas, mas muitas pessoas, todos os dias, com problemas seríssimos desta cidade e de gestão pública, sobretudo saúde e educação. E na educação eu tenho mais elementos para identificar. A última crítica que eu fiz, por exemplo, em relação ao nosso currículo. A Márcia sempre defendeu o currículo, inclusive despontou na vida pública como uma grande militante em defesa de uma educação pública de qualidade. Esta escolha de submeter por assédio moral um conjunto de profissionais para que façam boas notas nas provas, nas avaliações em grande escala, é botar o currículo na gaveta. Então, eu tenho condições de identificar isso e, por isso, faço as denúncias. Só para entender bem, eu tenho dificuldades às vezes, de repente, assumo que muitos dos nossos que acompanham também. O que a senhora quer dizer com isso de currículo? Tal, fazer nota? Currículo... Isso tem a ver com o desempenho da criança? Com avaliação, com reprovar, não reprovar? Isso. Porque a gente ouve falar que tem toda uma correria muito grande aí. Assim, uma escola que reprova bastante, ela tem problemas. Tem problemas, a direção tem que dar satisfação para o superior, tem toda uma correria com os professores, e se aprova muito de forma indevida. A senhora concorda com isso? É isso mesmo? Eu não quero fazer nenhuma defesa à reprovação, acho que não é isso. A escola tem que ensinar. As crianças são diferentes, com necessidades diferentes. Isso é um grande desafio. Se eu tenho 30 pessoas que aprendem de forma diferente. Então, ser professor é muito difícil. E o currículo é o caminho descrito pelo qual as crianças vão passar para aprender em cada série o que tem que aprender. Qual é a tarefa do professor e da escola? Que ela termine aquele percurso com esse conjunto de conhecimentos. Sim. Isso é o currículo, né? É a estradinha a ser percorrida. O currículo de Cascavel é muito legal. Eu tenho honra, inclusive, de ter participado, né, de lá 2006, 2008, desse primeiro debate, né? A União Oeste estava envolvida, foi um movimento muito interessante e democrático. Nós temos um currículo invejável, muito bem avaliado no Brasil inteiro. Quando esse currículo é secundarizado, em nome de que os estudantes tirem nota boa nas provas que vêm de fora, a prova que vem de fora não conhece o nosso currículo. E a nossa rede, a força dela, na minha opinião, vem do nosso currículo. Por isso que é uma rede boa. Quando a secretaria diz... treine os alunos para a prova, ao invés de fazer o caminho combinado, ela está fazendo uma negação, na minha opinião, a traição da constituição do nosso sistema de ensino municipal. E acho que isso vai custar caro, porque... essa é a sua crítica? Essa é a minha crítica. Então, vem a prova nacional, vem a prova estadual, tem uma prova estadual, a minha sensação é que nossos estudantes só fazem prova e são os pequenininhos, né? Não devia ser assim a avaliação de criança, devia ser uma coisa mais processual. Certo. E isso está penalizando demais. Então, a gente recebe crítica de pai, crítica de professor, e eu analiso com mais, na minha opinião, competência, porque é da minha área, né? Certo. Profissional. A senhora tem diálogo com a professora Márcia, secretária? Sim, sempre me recebe bem. Converso. Sempre me recebe bem. Claro que esse entorno do marketing nos coloca sempre, né? Mas por que bater no marketing, professora? Porque... O Paranhos, ele tem todo um histórico eu acho e tal, que o grande secretário do de Paranhos repente, é o Lobo. De repente, a senhora assim, nos remete ao seguinte desconfiança de que nós temos assim como é que chama? Um encantador de serpentes, vamos dizer, já que estamos em Cascavel, né, a gente está falando tal, então temos um prefeito de marketing tal, que aplica muitas vezes coisas
enganadoras, que não são, atrai e tal. Eu acho isso assim meio exagerado, mas é a impressão que eu tenho. Tá, mas vou argumentar. O Paranhos inaugura uma coisa, 2, 3 por dia. Por dia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que para mim foi muito marcante. A gente estava no início da pandemia e ele faz um grande lançamento de um projeto que chamava não sei o que da ciência, que ele fechou o Riviera, controlou a entrada e saída, montou um banco de teste e prometeu que ali ele ia fazer uma pesquisa científica de avaliação do andamento da pandemia, do Covid, e pensar toda a estratégia de controle da pandemia a partir daquele estudo. Então, ele lançou isso com pompas e circunstâncias, e no dia seguinte a vida voltou ao normal. Eu daria para você inúmeros exemplos. Então, por exemplo, ele vai tapar o buraco de uma rua, ele lança o projeto Minha Rua Sem Buraco, faz um auê na mídia, todo mundo fica emocionado, aí ele corta o laço e tapa o buraco. Então, o volume de projetos que o Paranhos tem, e a gente precisa fazer isso como tarefa de casa no gabinete, lá no nosso mandato, o volume de projetos que ele lança. Mas ele lança. Não são projetos que têm continuidade. Não são todos. Agora, a proporção entre os lançamentos e a continuidade desses projetos, na minha opinião, é absolutamente desleal, né? Então, ele faz de cada ato seu do executivo uma promessa, e para mim é marketing puro, uma promessa de que ele está construindo uma nova política. E isso dá uma dimensão de uma ação extraordinária. Eu não acho que o Paranhos é um mau prefeito de jeito nenhum. Acho que ele é um bom prefeito, né? Acho que é um bom gestor, mas acho que essa megalomania de melhor do mundo dá um flanco, porque se eu prometo entregar a melhor educação, que o Brasil inteiro está com inveja da nossa educação, eu preciso ter nota boa e eu preciso fazer a criançadinha ficar treinando prova. Isso está piorando a nossa rede. Percebe? Eu acho que é um governo... em muitos momentos eu uso até o termo que é uma cidade cenográfica. Sim. Né? Ontem tivemos lá no Gramadinho, tivemos falando com gente que está passando fome, gente que recebia cesta não está recebendo mais porque o CRAS cortou, encontrei um senhor com trombose trabalhando, que foi buscar o remedinho lá longe, faltou um pouco. Então, quer dizer, essa cidade mais ou menos, né? Qual cidade para qual cidadão? Eu agora tenho que emendar aqui, depois eu volto em algumas coisas pontuais, também trabalhando um pouco mais aqui no nosso espaço, o mandato da vereadora professora Lília. Então, quer dizer que, com base em tudo isso e ainda muito mais, podemos, assim, vislumbrar que a professora Lília está se olhando com carinho a possibilidade, a perspectiva de assumir a cadeira do Paranhos em 2025. Pois é, a gente se coloca na vida política e eu, desde os 17 anos, milito e o partido muitas vezes definiu ações antes da minha decisão pessoal, né? Ser vereadora foi isso, não passava pela minha cabeça. Foi uma decisão do grupo político, depois de amadurecer e de conversar, eu aceitei a tarefa sem muita credibilidade da eleição. Fez voto bastante, deu certo. Fiz um monte de voto, me senti muito obrigada a responder. Respondo da melhor forma que posso, né? Certo. Frustrando aí ideais de pessoas que não me conheciam, mas faço da melhor forma possível. Mas já tem tamanho para pensar em prefeitura? Eu acho que essa é uma pergunta procedente, importante, né? Quer dizer, essa avaliação, inclusive de compreender. Eu disse aqui com todas as letras, eu não saí da União Oeste por 20 anos, né? E a minha perspectiva de muitos elementos da cidade passam
pela militância, por essa interface, a própria militância do PT sempre me colocou nos bairros periféricos, nas pautas periféricas, né? Mas tem um caminho imenso aí de ter domínio sobre o conjunto da cidade e, nossa, em termos até de prefeitura. Hoje a senhora conhece muito mais do que muito conhecia. mais, sem dúvida. No Eu bairro me não, porque a coloquei- senhora ia lá, mas Isso, na questão técnica, administrativa, como é que faz para encaminhar Exatamente. isso, aquilo, isso é um Perfeito. aprendizado... Então, mas como a gente tem uma perspectiva coletiva, né? Penso isso quando eu fui pró-reitora e como acompanhei algumas administrações, né? Eu fui candidata a vice-prefeita na minha cidade antes de vir para cá. Então, esse contato coloca a gente numa situação de que a gente só constrói junto. Então, essa coisa muito personalista que outros partidos têm, né? Essa coisa do mito, para nós do PT, apesar da gente ter construído a liderança que o Lula e tem o mérito próprio do Lula, só é possível se for uma coisa conjunta e coletiva. Então, a possibilidade de pensar assumir, por exemplo, o PT assumir a prefeitura de Cascavel, não é uma tarefa para um sujeito, para uma pessoa, né? Seja quem for, né? Não importa É o um nome. projeto coletivo, que se constrói Isso. coletivamente, que se realizaria coletivamente. Eu não tenho nenhuma condição de pensar em termos de engenharia da cidade ou em termos, né, de abastecimento. São coisas que... E o rigor acadêmico, né, por ser uma pesquisadora, eu tenho mais pudor que outras pessoas, né? Porque às vezes eu vejo colegas Mas a discursando... senhora teria que estudar, né? O Sem município dúvida. teria que estudar a Eu legislação. e qualquer pessoa viu? que E a se senhora sabe que é pusesse- tudo muito engessado, né? Sim. A senhora já aprendeu isso. Sim. É tudo na base da cartilha, da letra, Exatamente. disso e daquilo. Uma coisa puxa para outra e tal. Isso. Mas aí, dentro do contexto político que é hoje, né? Existe essa perspectiva. Hoje Sim. nós temos assim a figura de pré-candidatura, que não Sim. tinha antes. É. Quando a senhora não foi pré-candidata a vereadora lá atrás. Agora, ou a senhora vai ser para reeleição, ou quem sabe a senhora assume aqui agora ou não, ainda que é ou não é pré-candidata a prefeita. Tem outros nomes lá do seu lado. Sim, Já trouxemos aqui o Hernani Pudel, Sim. já esteve aqui nos conhecendo o Dalmina, né? Sim. Mas aí agora fala-se na professora Lília. Com a, força. esse estudo, essa análise que o partido vem fazendo, destaca a figura de ser mulher, porque acho que isso é um apelo importante. A mulherada entendeu que precisa votar em alguém em quem reconheça, né, suas demandas. Mas diz que mulher aqui não vota em mulher, professora. Depois de muitos longe, anos está a senhora e a Beth lá. Muitos anos, então. Mas eu acho que essa mudança é muito recente, essa coisa mais identitária, né? E a gente viu isso na campanha para deputada. Eu fiz campanha para deputada Carol D'Artora e Foi fácil? foi muito fácil, né? Tanta pauta de identidade da mulher negra. Então, quem conhecia a Carol aqui em Cascavel, ela fez 4.800 votos, quer dizer, ela foi muito bem. Como é que a gente apresenta uma pessoa e ganha o voto? Na minha opinião, a gente tem uma mudança de padrão e da necessidade da identidade, que para mim é um avanço na ideia de representatividade, porque você vota em alguém que vai fazer lá o que você faria. Então, acho que é uma coisa muito séria, as pessoas devem estudar melhor em quem votam. Mas este apelo tem pesado sobre o meu nome no debate interno do partido, que não é um debate só municipal, um debate estadual, o peso de Cascavel e da forma como a gente constrói as relações internas no partido. Eu sei, repórter, aqui sou setorista, passo o dia inteiro na Câmara, a semana toda lá conversando. Eu sei que a senhora tem resistências, ou tinha, em relação a dizer, não, pode me colocar, sou pré-candidata e tal, né? Sim. Mas isso faz tempo. As coisas têm acontecido. Tem. E hoje, como é que está essa situação? Assim, eu sigo tranquila na certeza de que nós vamos debater no limite tanto a possibilidade de criar uma frente de esquerda, porque a gente tem dialogado com vários partidos, isso em nível nacional, estadual e municipal. Que partido a senhora pode nos ilustrar? Sim, a gente por tem favor? dialogado. Óbvio, a gente é uma federação, né, com o PV e com o PCdoB. Então, esses partidos estão no nosso arco, né? Claro. E a gente tem dialogado com o PDT, com o PSB, Certo. com a Rede de Sustentabilidade,
Esqueci alguém? PDT, PSB, Rede Sustentabilidade, PSOL. Pessoal, do Laércio. Além da nossa federação. Então, esse debate ele precisa ser ampliado. E nós estamos com muita tranquilidade construindo esse caminho. E você tem razão. No primeiro momento, eu não queria conversar sobre isso. Mas o debate, eu tenho ouvido nossas lideranças, tenho ouvido o nosso entorno, tenho voltado a conversar sobre isso com as nossas bases. Certo. E a gente tem disponibilizado nosso nome para entrar nessa conversa, inclusive para ser avaliado, porque eu sei que eu sou pouquíssimo conhecida nessa cidade. Eu escutei o radialista Valdomiro Cantino, acho que a senhora também já sabe, foi agora nessa sexta-feira, ele até anunciou uma entrevista para a próxima semana, próximos dias com a senhora. A vereadora professora Lília é a pré-candidata do PT, disse o Cantini. O Cantini disse que eu sou candidata. Candidatíssima. Aí eu falei comigo mesmo, vou buscar a professora Lília para nós falar não só disso antes da entrevista lá, né? Por isso a senhora está aqui. Eu nem estarei aqui na sexta-feira, eu estarei em Brasília. Mas, viu, independente de qualquer coisa, entrevistar ou não entrevistar, isso faz parte do processo. Sem dúvida. É assim mesmo que funciona, né? Então, meu nome tem sido cogitado, tem pressões já internas do partido, mas a gente já tem respeito por essa frente, que nós temos que construir. Tem que conversar nós vamos seguir conversando e a decisão agora será tem pressão coletiva. Contra também isso, viu, professora? Os seus adversários, ou a situação lá na Câmara mesmo, o pessoal dá uma monitorada na professora Lília e tal. A professora vai falar tal coisa. Não, mas se ela falar, nós vamos para cima e tal. Aqui, se tivesse 21 vereadores ali em Santa Teresa, seria ali também. Sem dúvida. Toledo e por aí afora. Quanto a Sem isso, dúvida. Não tem nenhum problema, né? A senhora fica com medo? Vai se acanhar ou não? Não é nada agradável porque quando os ataques são pessoais. Tem que ter coragem. Tem que engolir sapo, É muito pesado. Barbudo ou não, tem que engolir sapo. E eu tive um período... abrir meu coração aqui pro Miguel. Eu tive 2 primeiros anos muito legais, assim, muito tranquilos de afirmação, de conhecer a cidade, conhecer gente. Porque eu recebo demandas que as pessoas entendem que é a oposição que vai acolher, de bolsonarista, de gente que adora o Paranhos, de todo mundo, né? Então eu ia lhe perguntar depois se a senhora odeia bolsonarista, mas depois nós vamos depois entrar nessa disso. Parte, né? A gente porque bolsonarista odeia petista, assim, tudo mais. Né? Eu recebo demanda de todo mundo. Então, foram 2 anos de muita afirmação. E eu tive um momento muito difícil no meio do ano passado, há um ano atrás, particular. Pois não. Eu entrei com o meu pedido de aposentadoria, entrei em licença, ou seja, eu saí da sala de aula depois de 32 anos. Isso foi muito impactante, né? Sim, lógico. No mesmo momento, meu filho se mudou para Nova Zelândia com os meus netos, junto. Né? Então, tinha convivência cotidiana com meus netinhos, né? E foram morar do outro lado do planeta. Minha filha mais jovenzinha estava em Berlim, estudando. Já retornou, mas estava fora. E a gente iniciava a campanha do Lula contra o Bolsonaro. Então, pressão grande, hein? Eu tive um volume de determinantes que me desestabilizou profundamente. O que eu fiz? Me meti de cabeça na campanha. Não só vereadora, o espaço institucional do partido, como nós tínhamos uma das campanhas mais difíceis da nossa vida. E nós entendíamos que a República estava em jogo, porque a gente entendia que as instituições estavam todas fragilizadas, né? Então, a gente estava disputando a República Brasileira. E o que eu fiz? Com todas essas carências, né, de sentir falta dos alunos, do cotidiano da universidade, dos meus netos, né, a distância dos filhos. Tenho um filho ainda em Cascavel, que está aqui, o Caetano, mas adulto também, já morando sozinho. Foi muito difícil. E eu entrei numa campanha em que eu fui muito agredida, muito agredida. Nós mesmo, fizemos muitíssimo, assim. As pessoas do entorno sabem disso, assim, xingada, agredida, né? De toda forma, muitas vezes estava na rua com medo, né? A gente teve militante nosso que saiu correndo dentro de um bar, num bairro aqui, com o dono do bar armado. Atrás. Expulsando. Então a gente teve, assim, a gente procurou todos os meses, procuramos uma polícia civil, procuramos uma polícia militar pedindo apoio para fazer a campanha. E o meu lugar de vereadora me colocou 75 dias na campanha
na rua pedindo voto. Obviamente, com um grupo muito menor que o grupo que pedia voto para o Bolsonaro e com uma atitude muito menos raivosa do que o povo que pedia voto para o Bolsonaro, né? Então a gente foi cuspida, xingada. Prefiro não relembrar. Foi um semestre absurdamente difícil, com esse acúmulo Isso de antes da eleição. Durante Até a campanha. a campanha. No finalzinho da campanha, vem a cassação, pedido de cassação do meu mandato. Então, eu terminei o ano em frangalhos, né? E sou generosa comigo, de entender que não é só uma fragilidade. Certo. Eu tinha um conjunto de determinantes Em muito algum tenso. momento você pensou em desistir, parar de rever tudo? Em alguns momentos, mas passa logo, Passava viu? logo, né? Eu falava, A não, senhora chega tirou uma disso. licença grande aí. Por né, isso, por isso. A senhora assumiu 3 Sim. meses, foi ver os netos. Fui ver os mais. netos e fui dar um tempo, Fez porque parte do isso, processo fez parte de me refortalecer. Exatamente. Eu Aham, precisava entendi. me colocar no centro, Certo. eu precisava respirar aliviada, porque o que eu senti em Cascavel, a nossa vitória significou para mim Sim. mais agressividade. Que coisa, né? Muito mais. Então, Então, assim, esperava isso? não Não esperava. esperava, não estava não preparada para esperava. isso. E aí, Miguel, você acompanha lá, você está sempre sim. com a gente. Eu voltei. Eu desliguei a chave, fiquei 3 meses Sim. cuidando da minha saúde, fazendo terapia, vendo meus netinhos, meus filhos, né, passeando. E voltei numa expectativa de um estado de coisas melhor. E foi muito pior. Bah. Porque eu sinto que o ódio do Bolsonaro não ser o presidente, o lugar de descarregar essa frustração e essa raiva também é no meu mandato, Sobrou para a senhora. né? Por isso que eu falei do ódio, viu? Se um odeia para cá, o outro odeia para lá. Porque tem essa falta de capacidade de convivência. Mas, Miguel, entre os dois lados. No geral, não estou falando da senhora. Então, né? essa tua fala, eu quero insistir, porque eu falo onde eu posso. Os dois lados se odeiam, os dois lados não conversam, os dois lados são agressivos, só que só nosso lado morre. Só nós morremos. Nosso amigo Marcelo, que morreu em Foz, e inúmeras pessoas que morreram. Nesta campanha, éramos nós, éramos a esquerda, era o lado do Lula. A gente não quer as pessoas armadas. A gente não está armado. Então, toda vez é assim. Quando a gente procurou a Polícia Militar, a autoridade que me recebeu disse assim, mas o ódio é de lado a lado. Eu falei, mas só nós morremos. Entendeu? Eu odeio, mas não vou pra cima de ninguém. Com as palavras que são utilizadas contra mim na Câmara, por exemplo. Né? Eu estou sempre discutindo uma pauta e estou atacando um problema. E muitas vezes eu recebo, ao invés do desmonte do meu argumento àquele problema, uma ofensa pessoal. E a isso eu tenho um desprezo, porque se o meu interlocutor não vai discutir o assunto, mas vai fazer um ataque pessoal, isso para mim... Mas a senhora sabe que isso é recorrente, não é nada pessoal contra a senhora já sabe, não é isso. Então, é o modus operandi. Teve aqui agora, nas últimas horas, o deputado Renato Freitas, deputado estadual do PT. Sim. Vocês receberam ele aí, ele cumpriu uma agenda. Sim. Até tentamos trazê-lo aqui, não deu dessa vez. Mas quer mais problema, mais acusação, cacete, briga, dentro da Câmara, com vereadores, vem para cá e tal, do que ele lá. Então veja que eu só citei porque eu lembrei disso aí, né? Sim. Então isso acaba acontecendo. E aí se a senhora vai dizer assim, sou pré-candidata e encorpa isso aí, vai apanhar, muito mais, e como nunca que a senhora imaginou. Porque daí, qual que é a estratégia? Tem que pisar no pescoço do adversário. Assim, é a política. E aqui em Cascavel, olha, tem uma raiz muito aprofundada dessa estratégia de longa data, né? Dessa violência e também das pautas morais, né? Porque as pautas morais são as melhores formas de desviar o assunto
e pisar no pescoço. Desestabiliza, né? Exatamente. Emocionalmente, a senhora não está bem fortinha para encarar. Muitos outros que têm experiência Então, já de você 3, sabe 4, que 5 mandatos aí, professor. É natural. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou uma professora ainda. Então, é isso mesmo. e lá dentro da União Oeste, eu acho que tinha briga, né? Sim, lá o pau come também. Mas não assim nunca, nesse sentido, né? Nunca nesse nível, nunca nesse nível. Então, assim, foi uma surpresa, né? Ruim. E a gente vai aprendendo. Quer dizer, eu tive um momento de muita desestabilização, né? Nos últimos meses. Mas já meses. está melhor. Mas, assim, a segurança da nossa pauta, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho de ser do PT, eu tenho muita confiança no que a gente defende, isso nos fortalece muito. E mais, eu tenho grupo. Tenho um belíssimo grupo. Que aumentou, né? Que aumentou muito. Fortaleceu. Né? O partido como um todo, que eu falo com o presidente Ariel Schiorato estadual ou com a Gleice Hoffmann, a qualquer momento eles atendem a gente, são super, né? E a todas as outras instâncias, o partido tem as suas correntes, a nossa corrente é atenciosíssima, então a gente tem isso nos fortalece muitíssimo, né? Muito bem. Professora, dentro da Câmara de Vereadores, bandeiras são tocadas por cada mandato. Isso. Né? E isso vem da onde? Isso vem do modo de vida, de convivência, da formação, do aprendizado, né? Da questão de priorizar as coisas da comunidade. E eu noto que a senhora e a sua colega vereadora e professora, a professora Beth, vão muito para o lado da defesa da mulher. Não poderia ser diferente, né? E tem batido muito nos problemas da violência doméstica, feminicídio, agressões e tudo mais, né? E tem alguns movimentos aí que têm acontecido diferente do que era antes. Se falava muito antes, se reclamava, mas pouco se fazia. Hoje já faz audiência pública, 2 e 3 já chama juiz, promotor, já chama todo mundo para discutir. Isso já é um avanço. Mas está indo a algum lugar isso tudo aí, professor? Ou ainda falta muito? Pois sabe que esses números que aumentam de violência doméstica, na minha opinião, o que aumenta é a denúncia. Porque a violência doméstica é histórica. Então, isso para mim já é um grande avanço. Quer dizer, as pessoas reconhecerem que estão sendo violentadas e denunciarem já é resultado desta luta política de dizer isso não é aceitável, isso não é amor, né? Isso não é normal. Isso para mim é um primeiro grande resultado. Né? E acho que a gente tem avanço de políticas, porque a gente sabe que a construção das políticas elas levam tempo. Você tem que fazer a proposição, aí, a implementação e depois o enraizamento da consciência de que eu tenho direito. Né? A gente tem hoje, todo mundo sabe que tem direito à educação, à escola, né? À educação básica. Mas quanto tempo a gente levou para que a sociedade brasileira enraizasse essa compreensão do direito? Então, a gente está militando para que as pessoas entendam que eu tenho direito... Aquele velho, assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E acabar com essa ideia. Isso precisa acabar, né? Perfeito, que as pessoas têm direito a viver como são, como querem, e precisam ser respeitadas por isso. Muito bem. E a questão das autoridades, de um modo geral, a senhora é muito crítica e tal, né? Como é que classifica receptividade, comportamento? A senhora falou de uma autoridade no âmbito da Polícia Militar que disse o seguinte, não, mas todos contra todos e tal, como é que faz, né? E como é que faz para mudar também isso aí? Nós temos falta de juízes, temos falta de promotores, temos problemas no aparelhamento institucional e tal. E aí, por exemplo, uma agressão ocorrida em 2022, tem uma primeira audiência em 2025. É isso aí. Então, o que adianta essas conversas todas aí? Porque essas conversas todas que vão criar a demanda necessária para que tenha mais juiz, que tenha outra vara da família aqui em Cascavel, para que tenha mais espaços de recepção, para que os espaços sejam adequados para não constranger as pessoas, né? As pessoas todas, não só as mulheres, mas todas as pessoas. Então, isso que muitas vezes é falação, né? Eu ouço isso muito na Câmara, isso é só conversa, falação. Isso é a expressão que constrói a demanda. Sem demanda, nenhum político faz nada. Né? As pessoas falam assim, mas como a gente resolve? Não tem remédio, não sei o quê. Tem que ter demanda popular, porque o político, o gestor, vai olhar
para os gritos que se constituem na sociedade. Se não fizer barulho... Se não fizer barulho é porque está tudo bem. Não, e outra, e se não fizer barulho, não sensibiliza ninguém, né? Exatamente. Porque a autoridade, a senhora sabe, a senhora já ouviu isso, age se for provocada, Exatamente. principalmente no judiciário. Principalmente no judiciário. Então, verbalizar e formular como proposição as demandas, né, a necessidade das melhorias em todos os espaços é fundamental, né? E hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei como é que está o tempo aqui, que eu falo muito. Eu mudo o assunto Tá aqui, pode bom. falar. Hoje eu fiz um comentário Pois no grupo. Oi? Pode continuar falando? Pode. Hoje eu fiz um comentário no grupo de vereadores sobre a grande vitória dos trabalhadores da Uber, né? Então, essa empresa condenada a pagar 1 bilhão de... Não lembro o termo. E contratar na carteira de trabalho, que é o mínimo que se espera de um trabalhador, né, assalariado, que tenha garantia dos direitos da CLT. O comentário imediato agora vai ficar mais caro e ninguém vai poder andar de eu carro. ouvi uma repercussão disso, assim, fim do tribunal, foi lá no Supremo Tribunal, Sim. que isso aí, Supremo decreta o fim do Uber. Pois é. Que já foi uma repercussão do outro lado. Essa reação é de uma empresa milionária, internacional, né? Que lucra muitíssimo com a exploração do trabalho das pessoas num limite que descamba para o descuido do Estado. Porque a gente tem leis trabalhistas para dizer, olha, a parte fraca é quem pede o emprego. A parte forte é quem compra a força de trabalho. Nesse meio tem que ter o Estado mediando. Sim. E os sindicatos para dar voz coletiva, porque o trabalhador não enfrenta seu empregador. Por isso a gente constitui os sindicatos para negociar por nós, trabalhadores. Então a visão que se construiu de negatividade do sindicato, de que o trabalho justo desmontará o país, é absurdo quando a gente olha para o país, para o mundo desenvolvido, né? Quando a gente vai olhar como vivem as pessoas, né, no continente europeu, nos países do capitalismo mais maduro. Eu não estou falando de socialismo, estou falando do capitalismo maduro, daquele empresário que já entendeu que se ele tiver um entorno social de garantias para o seu trabalhador, o trabalhador vai ser saudável, equilibrado emocionalmente, porque ele vai ter um salário justo, vai ficar menos doente e o lucro retorna para ele, né? Indico um filme genial sobre políticas públicas que se chama Cycle. Não tem tradução para português, mas depois o Miguel escreve Mas é um filme do Michael Moore mostrando políticas públicas pelo mundo. E onde você tem estrutura de garantia do trabalho com altos salários, você tem uma vida que todo mundo no Brasil inveja. Só que a gente quer ter aquela vida Muito bem. sem garantir os direitos. Agora, professora, a senhora falando isso, eu lembrei de uma coisa aqui. Assim, a senhora falou que o empresário é parasita, é verdade? Veja que Ai, se que falou delícia. isso, como é que a senhora comenta agora aqui sobre a respeito disso? Isso deu uma polêmica danada e o pessoal... Como é que uma vereadora vai falar sobre trabalho, geração, sobre necessidade e tal, E se dá pau nos não tem empresários. empresa, se não trabalha com gerar folha, essas coisas Perfeito. assim, e ainda fala que o empresário é Parasita. parasita. Quero agradecer sua pergunta, porque eu vou ter oportunidade de falar sobre isso. O quadro era o seguinte. A SIC fez uma carta para nós quando a gente queria aumentar as cadeiras no Legislativo, que eu defendo e defenderei. Constitucionalmente, a gente podia ter 23 vereadores, Certo. só temos 21. Aumentar essas 2 cadeiras significa aumentar a possibilidade de acessar a multiplicidade de representações da cidade, porque a gente não Certo. tem a cidade toda lá representada, até porque o nível de campanha de vereadores que não tem vínculo partidário e base precisa ter muito dinheiro. Então é caríssimo concorrer a uma vaga em Cascavel, ou seja, eu já fiz o corte de classe, só rico pode concorrer ou quem é bancado por algum rico. Neste debate, a SIC faz uma carta prepotente. A SIC não, o chamado G8, que conglomera as forças políticas da elite cascavelense, faz uma carta muito prepotente dizendo assim, que nós não devíamos votar no aumento de cadeiras porque a gente tinha que ser cioso da coisa pública.
que a gente tinha que ficar preocupado em não gastar o dinheiro que é de todos numa bobagem que é a representação legislativa. Como se não fosse na Casa de Leis que se define o destino de cada cidadão e cidadã. Porém, neste debate, a gente tinha acabado, a gente não porque eu votei contra, mas a Câmara de Vereadores aprovou a isenção de IPTU para a sociedade rural. Tinha acabado de fazer isso, né? Então, os mais ricos dessa cidade foram pedir para os vereadores para não pagar IPTU. E eu fiquei muito indignada, mas passou, porque o Paranhos tem ampla maioria. Semana seguinte, eles mandam essa carta para a gente ser cioso da coisa pública. E eu fiz um discurso que eu tenho muito orgulho, que eu acho que eu arrasei. Colocando este discurso moralista e antipolítica, que é disso que se trata, de desqualificar o espaço da representação, ainda que seja de maioria de direita, em nome dessa coisa quase religiosa que é ser empresário, o que dá o emprego, né? Então fiz um discurso dizendo que sem os trabalhadores, os empresários estavam lascados, porque o lucro é produzido pela mão do trabalho humano. E neste volume de argumentações, eu fazia referência ao monte de privilégios que estão na letra da lei, escrito por câmaras de vereadores como a nossa, em relação aos direitos dos trabalhadores que estavam indo embora, que parecia que era a salvação do Brasil tirar direito de trabalhador. E a Câmara estava lotada de representantes destes setores, né? E eu concluo a minha fala dizendo que, além disso, ainda tinha os rentistas, né? Para quem não sabe, rentista, quem tem dinheiro suficiente para ficar deitado em casa, fazendo nada, passeando pelo mundo, sei lá, pode fazer o que quiser, inclusive pode não fazer nada, e seu neto também pode não fazer nada, porque gerações adiante a vida está garantida, porque eles vivem do capital financeiro, bota o dinheiro para render lá na Bolsa de Valores, no capital financeiro, e não precisa fazer nada, que a sua riqueza vai aumentando, aumentando, aumentando. Na minha opinião, os estados tinham que limitar isso, porque isso é parasitismo social. E óbvio que eu não sou ingênua para dizer que o rentista parasita é a mesma coisa que o empresário atuante que está no mundo produtivo. Mais do que isso, para mim, o empresário mais importante são os pequenos empresários, que são os mais conservadores, inclusive, são os que defendem os grandões e se lascam porque pagam mais impostos. A senhora mantém o que disse, então, esclarecida aqui na versão da professora Lília em relação a isso. Agora, tem gente que também fala, professor, o tempo está ficando curto, a senhora pode apressar muito, aí. Né? Que a senhora fala devagar e fala bastante, pausadamente. Isso é uma técnica, isso é importante. Mas eu tenho que aqui perguntar, professora, como é que a senhora conseguiu fugir da cassação? A senhora tocou no assunto ali atrás, e é uma outra pauta, que hoje o pessoal que critica, tem muita gente ligada à direita, ou então é anti-esquerda, anti-Lula e tal, e que quando chega na hora da vereadora Lília, do PT, então as questões afloram. Sim. E aí é dito assim, a professora, ela chamou de parasita, ela faltou com decoro, foi denunciada, mas aí a Câmara passou a mãozinha por cima e tudo mais e tal, né? Nesse episódio lá da sua cassação, a senhora disse agora há pouco que foi bastante afetada por essa situação aí, que não gerou cassação nenhuma, mas deu dor de cabeça. Claro. Mas a senhora estava lá na foto, na imagem, com o santinho do Lula e tal, com a assessora do lado e tal. Isso o pessoal fala, né? E mostra. Sim. O que aconteceu aí? Bom, só para nós ir encerrando aí. Eu acho que... Vamos falar mais do tal. A cassação, ela é sempre política, a não ser que seja uma contundência, né? E no meu caso não era uma contundência, como o primeiro argumento da minha defesa, né, derrubou a denúncia. O que me parece que garantiu a minha manutenção na Câmara? Nós tivemos cenários que envolviam colegas envolvidos em campanhas, candidatos, inclusive cenas gravadas pela própria TV Câmara de distribuição de material, distribuição de brindes, que os vereadores tiveram o bom senso de entender que era absolutamente desmesurado, né? A minha cassação não seria por conta de ter material de campanha, né, no meu gabinete, porque a gente teve quase comitê com fartas provas.
Não seria por isso, seria pelo enfrentamento aos deuses da cidade. Desde o prefeito Paranhos, a SIC, o G8, Sociedade Rural, não pode falar, só pode falar amém, né? Como o nosso mandato não fala amém, ainda que de forma menos agressiva do que muitas pessoas gostariam, isso já seria suficiente politicamente. Mas acho que você precisa, na hora do vamos ver, de dados concretos. E a concretude colocava muitos colegas em situações muito mais expostas do que queriam crer que eu estava. O pessoal disse assim que até o doutor Lauri, coitado, né, apanha até hoje. Apanham muito. Ele foi para a comissão, né? Não era da comissão, foi para a comissão, foi o relator e tal. E aí falava assim, não, mas o Lauri já prestou serviço para o PT, já trabalhou lá com não sei quem já tal, foi né? filiado. Já foi filiado, então agora ele vai amaciar para a Lília, assim, né? Vou perguntar para o Lauri uma hora dessa aqui, ele vai vir aqui, se teve esse critério aí também. Né? O Lauri é um advogado, né? O político e tal. Enfim, são as coisas que acontecem no meio político. Para nós fechar, então, já faltam 5 minutos, ainda temos, Diego. Vamos usar esses 5 minutos aí com a professora Aline, para ela nos falar a respeito do trabalho junto à comunidade. Como é que a senhora faz? Só trabalha com vermelho, só com canhoto, só com um lado da sociedade? Como é que a senhora conduz isso aí? Por quê? Então, o gabinete de vereador é uma porta aberta, né? E a gente recebe demandas de pessoas que nunca sabem de nós, sobretudo de um grande volume de pessoas que não se sentiram abrigadas no Poder Executivo e entendem que a oposição pode ser uma saída. E a maioria delas não faz ideia do que são os partidos políticos, e a maioria delas só descobre porque eu fiz um PT desse tamanho no meu gabinete para marcar a minha, né, aquele espaço é do meu partido, e muitas vezes chegam, né, até se constrangem, mas nós recebemos todas as demandas e encaminhamos o que nos cabe, ou orientamos o caminho para as pessoas, porque às vezes trata-se só de te dizer, ó, você tem direito, faz isso, faz aquilo. A gente trabalha muitíssimo, né? Porque tem essa demanda constante e tem a demanda parlamentar. Sim, como eu já disse, para nós é difícil. A gente tem que estudar as coisas o tempo todo, até para votar com tranquilidade. E a gente atende e recebe todo mundo, né? E muitas vezes as pessoas no caminho, né, se colocam, né, como eu sou bolsonarista, eu não gosto do Lula, tudo bem, eu estou aqui como agente, né, do legislativo, fiscalizadora e em campo todas as coisas. Agora, acho que o volume da agressividade do bolsonarismo em Cascavel é um escândalo social, de sociabilidade, né? Não sei se algum de nós cuspiu em alguém durante a campanha, né? Até podia aparecer aqui, se tiver isso. Por esses dias, por esses momentos agora, começou em Brasília o julgamento dos acusados de atos golpistas no 8 de janeiro, tudo aquilo aí que a gente sabe, e agora o Supremo Tribunal está começando a julgar. 17 anos para um, 14 anos para outro, inclusive agora tem um cascavelense lá, né? Nós estamos aqui produzindo nesse momento, não sabemos ainda como é que está a situação. A senhora está feliz com essas condenações? Tem muita gente chocada com isso aí. Eu espero muita justiça. Quer dizer, atentar contra o Estado dentro da regra democrática, procurando um cenário antidemocrático, para mim é um crime gravíssimo. Eu acho tem que ser pena pesada mesmo. Eu espero isso opinião. Nesse nível e acho que temos muito mais pessoas aqui do entorno envolvidas e que a gente espera que respondam pelos seus atos. E tenham consciência. Sabe aquela coisa do direito, que a mulher tem que entender que apanhar não é amor? Muita gente tem que entender que certas coisas não são exercício da política, são o avesso disso, porque o exercício da política é buscar um consenso que possa atender minimamente o máximo de pessoas. Fechando, como é que está a assessoria da vereadora? Coisa linda, meu gabinete é invejável, uma equipe maravilhosa. É o mesmo pessoal do início que está por lá? Não, já mudou a gente pouco teve também. uma chefe de gabinete que virou assessora da vereadora, da deputada Carol, né, que se elegeu. Aí a gente teve a chegada da Amanda, então Andréia, Amanda, a Bia, minha estagiária, e o Val, que
Conhece O Val tudo tá ali, da Câmara. Ninguém conhece o Val mais tá que ali ele, porque ele assistindo, é né? silencioso e percebe tudo. Mas quase que o Val teve que ir pro pau lá com o ex-vereador Misael, né? Eu estava lá naquela oportunidade, por força dessas coisas, dessas uma circunstâncias, grosseria. dessas coisas que acontecem no plenário. O vereador né? Misael é uma das pessoas mais Entendimentos grosseiras que eu topei na minha vida. É? Sim. Eu assisti aquele excesso dele na gritaria lá com o Val, mas sempre achei que ele se desempenhou bem, né? Mas é direita, é Bolsonaro, né? A senhora se pega também, às vezes, com o vereador, agora não, porque ele está bem calmo, né? O vereador Rômulo Quintino, né? Mas é outro tipo, outro viés e tal, né? Isso aí. Como é que está a sua relação com o presidente Alessio? Protocolar, respeitosa, republicana. Olha, se falar republicana por esses dias, tá bem complicado aqui em Cascavel, hein? Essa questão toda aí. Vereadora, obrigado pela sua presença. Falamos um pouco, não falamos tudo, né? Isso aí. Numa próxima oportunidade a gente marca de novo. Muito Deixa eu passar um obrigada. tempinho e viemos aqui para discutir. Foi uma satisfação recebê-lo no nosso podcast. Muito obrigada, oportunidade incrível. Obrigado, Diego, o Leozinho, o Jadir, os nossos amigos aqui. Batendo Guizo, o veneno da política, volta em breve. Um abraço.